Fala galera, seja bem-vindo ao canal Palmeiras News, canal esse que traremos sempre as notícias mais importantes sobre o Verdão, as notícias mais relevantes, os melhores programas que estejam comentando aí sobre o Palmeiras, né? Palmeiras que vem de uma bela vitória fora de casa contra o Vasco e agora com foco total na Libertadores. Somos líder do brasileiro e acreditamos que somos sim o favorito para ser campeão também da Libertadores. Venceu ontem o Vasco, assumiu a liderança do Brasileirão. Para a festa do Verdão ficar completa, o gol da partida foi marcado por quem? O Tigrinho. Vitor Roque, bora assistir. Vasco e Palmeiras numa mega rincha com direito a um primeiro tempo equilibrado. Ambos os times criaram oportunidades e buscaram o gol na primeira etapa. Mas destaque para esse lance. Após cobrança de falta do Vasco, o Everton saiu errado, João Vitor aproveitou a sobra, bateu de cobertura e quando parecia que a bola ia entrar, o Diay fez um milagre e salvou o Verdão tirando a bola de bicicleta. Olha só isso! Já na segunda etapa, Emiliano Martinez ficou no quase. Mandou uma bomba de primeira que desviou em Matheus Carvalho e mesmo assim o Léo Jardim alcançou o ângulo para defender. Mas aos 15 minutos o Vasco marcou uma bobeira daquelas errando na saída de bola. O Estevão aproveitou a oportunidade, rolou ali para o Vitor Roque que só teve o trabalho mesmo de empurrar e balançar a rede pela primeira vez com a camisa do Palmeiras. Desencantou o Vitor Roque, 1-0. O Flaco Lopes bem que tentou ampliar o placar quando ficou cara a cara com o goleirão, só que errou a mira e mandou para fora. E ficou nisso, final de jogo Vasco 0, Palmeiras 1. Olha, eu para te ser muito sincero, eu não gosto de dar muita moral à nossa equipa. Como eu te disse, em minha casa é igual. Se calhar podia ser mais, elogiar mais, mas eu sei que às vezes os elogios, já falei nisso, nos massagem o ego, né? Muitas, vamos perder, vamos ganhar, mas é importante chegar àqueles últimos 10 metros, que são os últimos 10 jogos, estar ali na disputa. Se conseguirmos fazer isso, vamos disputar até ao fim como fizemos nos últimos anos. Vamos falar bastante do Palmeiras já, mas agora a minha pergunta vai para você, jornalista. A gente tem que analisar o jogo, né, e falar que o Palmeiras fez o suficiente para ganhar do Vasco, que além de ser um time ruim, estava sem dois de seus principais jogadores, o Verratti e o Coutinho. Então, eles foram poupados. Então o Vasco entrou já meio que como um risco calculado, sabendo que era um jogo daqueles para descartar no campeonato. E entrando assim, o Vasco até impôs uma dificuldade maior do que eu imaginava para o Palmeiras. Sobretudo no primeiro tempo, o Vasco atacou bastante, tentou, claro que sem aquela qualidade, sem aquela organização, mas muitas vezes tentou incomodar o Palmeiras. Teve vários escanteios, inclusive no primeiro tempo, chuveirinho. Então, de um jeito ou de outro, o Vasco tentou encarar o Palmeiras. No entanto, não é segredo para ninguém, o Palmeiras é muito melhor do que o Vasco e naturalmente construiu a vitória por 1-0. Teve um lance no primeiro tempo que o Bruno Fux perdeu de cabeça, o Richard Rios atrapalhou um pouquinho o Bruno, um atrapalhou o outro atrapalhou um, e era um gol incrível. E no segundo tempo, o Flaco Lopes, cara a cara, conseguiu chutar para fora, desperdiçando o gol. Teve esse chute bonito aí também do Emiliano, que o goleiro foi buscar no ângulo. Então o Palmeiras naturalmente poderia até ter vencido com um pouquinho mais de tranquilidade no placar, uns 2-0, né? Mas esse gol aí já foi o suficiente e mais importante ainda, gol do camisa 9 que o torcedor tanto esperou. O Vitor Roque, depois de 11 jogos sem marcar, enfim, balançou a rede do adversário fazendo o gol da vitória, o que tem um valor ainda maior
para o jogador quando faz esse tipo de gol. Quando está 3-4-0 ele faz o quinto, né, é um gol legal, tudo mais. Quando faz o gol da vitória, tem um significado mais especial ainda. E esse gol, Flaco Lopes, você não pode perder, pelo amor de Deus. E aí, Mileiro? Olha, Michele, a vitória do Palmeiras foi uma vitória merecida. Já sabíamos que o Palmeiras poderia vencer até por mais gols, pelas chances que criou. O time do Vasco vai lutar para não cair de novo, né? É um time muito limitado, né? Mas uma nota negativa sobre o Vasco, Michele, que eu queria dizer é o seguinte: o clube, né, vendeu o jogo para Brasília. Então, quer dizer, o clube priorizou o cofre. Ou seja, é assim, guardadas as proporções, enche o cofre, mas o campo está vazio de qualidade, de competência, porque o time vai lutar para não cair. Então, acho que se o Pedrinho tivesse deixado o jogo em São Januário, poderia ter tido um resultado melhor. Uma vitória, talvez? Claro, dentro da sua casa, diante da sua Vendeu torcida. por quanto, hein? 2 milhões. O que foi noticiado, tá? Quer dizer, eu venderia. Eu queria 2 milhões pra mim. Então, mas se cai pra Série B... A realidade de um clube, né? Se cai pra Série B... Pra mim. Se cai pra Série B, a receita da televisão cai 70%. É, lógico. Isso não condiz com um clube do tamanho do Vasco. 2 milhões é pouco. Ainda mais na sétima rodada. Pra gente é muito, mas... Sétima rodada, sétima você rodada. Não dá, né, Vasco? Você é grande. Você Pra tem prioridade errada. Prioridade errada. É isso. Bom, nosso amigo Pedrinho, que está comandando lá, acho que pisou na bola nessa aí. Muito bem, José Paz, tá chegando pra conversa. Gente, achei o apito, hein? Eu achei o apito. Agora me segurem, não vou perder o apito, não. Boa noite, Zé. Traíra. A torcida do Palmeiras está aliviada com o fim do jejum do Vitor Roque. Sai um peso das costas, ou se sai. E eu tô curiosa para saber o que o Abel e o próprio jogador falaram, né, sobre o gol. É isso, Mi, é o Tigrinho, o Vitor Roque. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Depois de mais de 900 minutos, enfim, Vitor Roque marcou o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras gastando muito dinheiro para contratar esse jogador, né, junto ao Barcelona, gastando mais de 25 milhões de euros para contar com esse jogador. Ele chegou, demorou um pouquinho, mas enfim, marcou o primeiro gol dele com a camisa do Verdão. Então vamos escutar aí Abel Ferreira falando exatamente sobre esse primeiro gol do Vitor Roque aqui no Verdão. Fala, Abel. O clube acredita nele muito. Foi uma contratação, já vou dizer, não foi minha, foi da Presidente. Eu disse: Presidente, para essas contratações não me pergunte, vá lá e traga. Depois nós fazemos aqui o resto. Ajudamos, educamos, ensinamos. Como foi com o GI, vocês estão a ver o GI, mas é fácil, é preciso ter paciência. Se eu faço o que uma boa parte da torcida manda, nós todas as semanas temos que mandar 20 jogadores embora, e às vezes o treinador também, e ir buscar outros treinadores. Não, calma, paciência, que é coisa que hoje em dia nós não temos muito. Quando falo nós, não temos muito, mas nós aqui no Palmeiras temos essa paciência, mas é sempre muito bom porque dá acima de tudo confiança. Quando você trabalha, treina, prepara-se e o golo não vem, pode criar uma ansiedade extra neste miúdo. O resto está tudo lá, vai aparecer no tempo de Deus. No tempo certo continua com um processo certinho. E, portanto, ficamos felizes por ele, e ficamos mais felizes ainda porque ajudou o Palmeiras. Tá aí a palavra do Abel, então, aqui no programa de hoje. Olha só, essa vitória do Palmeiras foi muito importante. O Palmeiras com uma sequência aí como visitante impressionante. Já são 18 jogos sem perder do Verdão. Fora de casa, 14 vitórias, 4 empates. E a gente vai escutar, claro, a palavra aqui do Vitor Roque no programa de hoje. O Palmeiras se reapresentou hoje, ele conversou com a TV oficial do Palmeiras. E agora a gente escuta um trechinho aí do aliviado Vitor Roque, depois de marcar o primeiro dele com a camisa do Verdão. Pode rodar. Quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de estar vestindo essa camisa maravilhosa e muito importante. E o sentimento é de alívio e de muita felicidade. Desde a minha estreia tenho buscado esse gol e graças a Deus pude marcar ontem. Graças a meus companheiros também, ao Palmeiras, a todo o staff que me ajudou bastante, ao professor Abel. Então estou muito feliz e realizado com esse gol. Tá aí então a palavra
palavra do aliviado Vitor Roque aqui no Gazeta Esportiva. Vou pedir para o Márcio Luiz Gabriel mostrar para vocês tudo tranquilo aqui na Avenida Marquês de São Vicente, bem em frente à Academia de Futebol, número 2650. Ainda há pouco sinal de trânsito, deu um bug aqui, não estava funcionando, agora já está funcionando. Tudo funcionando aqui na Academia de Futebol. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. Tem jogo importante agora nesse meio de semana lá no Paraguai contra o Cerro Porteño. Mais um jogo de Conmebol Libertadores. Se o Palmeiras vencer, estará classificado com 2 rodadas para o fim da primeira fase, classificado para as oitavas de final. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais desse Palmeiras, que olha, Michele, minha amiga, ninguém segura o Verdão, viu? Ninguém segura o Palmeiras. Devolvo para você, daqui a pouco eu retorno aqui direto da Barra Funda, viu, Mi? Beleza, Zé Paz? Trânsito fluindo bem por aí, Palmeiras também fluindo bem. Essa zica me incomoda, viu? Tá, ninguém para o Palmeiras, como se fosse o misto do Real Madrid com o Liverpool e não sei quem. Calma aí, né? Mas tá ficando ajeitadinho pro Super Mundial. Isso é diferente de você falar que ninguém para. O Bahia parou no Allianz Parque. Calma, do Palmeiras não. Vamos falar. Vamos falar do Palmeiras, é do Palmeiras. E aí, Alex, vai viajar na quarta-feira pro Paraguai. Tem jogo importante pela frente. Interessante que o Palmeiras na Libertadores, de novo, consegue fazer uma campanha sensacional na fase de grupos, né? Verdade. É a melhor campanha até agora, de novo, no geral. O único time com 100% de aproveitamento. E se ganhar do Cerro Porteño no Paraguai, já vai garantir a classificação com 2 rodadas de antecedência. Mas então, vai com o time reserva ou vai com o time titular, de verdade? Time titular, porque Libertadores é importante também, né? Então não pode brincar com Libertadores, não pode brincar com nada. O Palmeiras, a vantagem do Palmeiras é que o Abel construiu isso desde o começo do ano e que muita gente criticou, inclusive eu muitas vezes critiquei também, porque dava aflição de ver um time capengando em campo, mas tudo tinha um porquê. E a gente também está aqui para analisar as coisas e por que não mudar de ideia, de opinião, quando nós constatamos que algo melhorou com o caminhar das coisas. E o Abel explicou muito bem isso. Ele fez aqueles revezamentos meio malucos no começo do ano, justamente para preparar o time, para identificar as variações que ele poderia fazer quando todos estivessem já inteiros. E hoje a gente está vendo isso. Sai um, entra outro, e o Palmeiras não está sentindo muito. Toda hora está trocando jogador, e taticamente é a mesma qualidade, é o mesmo tipo de jogo. Sai o Vitor Roque, entra o Flaco Lopes, o time ganha. Sai o Veiga, entra o Maurício, o time ganha. O Evangelista joga, o Rios não joga, não acontece nada. O Giai agora... É o tipo de jogo, o tipo de O Giai era muito criticado no começo do ano, agora virou o Djalma Santos, né? O Giai e Santos. Então, é um negócio que o Abel tem todos os méritos de reformular radicalmente o elenco e, ao mesmo tempo, tendo qualidade e resultado. É isso, Mina? É bem verdade que a primeira fase da Libertadores é mais fácil. Haja vista que o São Paulo é líder da sua chave. Então, depois dessa fase classificatória, aí sim, o tal do mata-mata, o Palmeiras, São Paulo, enfim, os times brasileiros, eles vão enfrentar times com mais qualidade. Aí sim, viram uma outra Libertadores. Sim. Essa fase classificatória geralmente pega times muito ruins, né? O São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo, pegam times que... Só um detalhe, Xará, o Palmeiras ganhou na altitude contra o Bolívar, lá na Bolívia, coisa que pouca gente consegue. Sim, é uma exceção por conta da altitude, mas assim, geralmente os adversários de fase classificatória são fracos. Bom, a 7ª rodada do Brasileirão começou na sexta-feira e se estende até hoje, porque hoje ainda tem jogo. Então nós vamos trazer agora um resumão do que já rolou. Se liga. O jogo de ontem, claro que a situação do jogador virou assunto depois da vitória. Então chega mais, José Paz, conta pra gente. Pois é, né, Michele? O Rafael Veiga, depois de um problema no ombro, né, que ele teve, ele acabou indo para o banco de reservas nesse jogo contra o Vasco, acabou não entrando na partida, mas é um jogador que foi muito exaltado pelo técnico Abel Ferreira na entrevista coletiva, é um cara que o Abel gosta demais, o torcedor do Palmeiras também gosta demais, é um jogador que recentemente teve um período não tão bom, mas agora retomou sim esse protagonismo que ele tem aqui com a camisa do Palmeiras, é um palmeirense de infância, então é um cara que o Abel tem um carinho muito grande por ele, é um cara que
responde sim dentro de campo. O Palmeiras tem um banco de reservas hoje muito bom, um dos melhores elencos do Brasil, com certeza, com as contratações que fez. Você tem o Veiga voltando, tá no banco de reservas, Murilo, que foi titular durante muito tempo, Maurício, que foi uma baita contratação junto ao Internacional, também no banco de reservas, o próprio Mike, que tem muita história aqui no Palmeiras. Enfim, o Palmeiras cada vez mais forte, hoje se reapresentou aqui na academia de futebol depois da vitória lá em Brasília para cima do Vasco pelo placar de 1-0. Os titulares fizeram aquele famoso regenerativo na academia, os demais foram para o campo, e o Marcos Rocha, recuperado aí de um edema na panturrilha, trabalhou no gramado e pode pintar, pode ficar no banco de reservas no jogo dessa próxima quarta-feira, de depois de amanhã, contra o Cerro Porteño pela Conmebol Libertadores lá no Paraguai, lá em Assunção, jogo que pode definir aí a passagem do Verdão para a próxima fase da Libertadores desse ano. Hoje o Flaco Lopes se envolveu num acidente de carro, ainda bem, graças a Deus, não tivemos vítimas, tudo bem dentro do possível com o Flaco, também com a pessoa que se envolveu nesse acidente com ele, tudo certo dentro do possível, repito, não tivemos vítimas. Enfim, Palmeiras que segue a sua preparação aí para esse jogo diante do Cerro Porteño, repito, na próxima quarta-feira pela Conmebol Libertadores. Tá bom, Michele? Devolvo para você, beijo grande para todo mundo e até amanhã. Até amanhã, José Paz. Muito obrigada. Ixi, que acidente. Acidente chato, né? Mas graças a Deus, como disse o José Paz, aí não teve nenhuma vítima. Em relação ao Rafael Veiga, o Abel Ferreira ele foi muito hábil ao tratar do assunto, porque achei não ele é... tão gentil. Então, não é fácil você colocar um jogador com a história que o Veiga tem no Palmeiras no banco. E aí ele ficou no banco o jogo inteiro e o Abel... Fala, galera, como todo mundo sabe aí, Palmeiras ganhou do Vasco fora de casa. Mais uma partida que nós ganhamos fora, né? Já são 18 partidas sem perder como visitante. Somos o melhor visitante aí do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. E estamos de volta na liderança aí. Abrimos já 2 pontos para o Flamengo. Temos que manter essa regularidade aí, tanto dentro quanto fora de casa, para esse campeonato super importante que é o de pontos corridos. Já estamos garantindo já esses pontos desde o início do campeonato, que são super importantes. Como o Abel falou, para chegar naqueles últimos 10 jogos disputando ali, brigando. Contudo, acredito que se mantermos essa pegada aí, podemos chegar às vezes até com um título antecipado, sem menosprezar os outros times, mas estamos fazendo uma campanha já bem forte desde o início, com foco no Brasileiro, com foco na Libertadores, em foco em todas as Copas. Daqui a pouco vai parar para o Mundial, com que nossa equipe não para, né? É direto, temos um elenco muito, muito bom, um elenco bem completo, temos vários jogadores na reserva aí que podem entrar e manter o padrão de qualidade, né? Em falar em questão de reserva, abordamos também aí sobre o fato, né, do Rafael Veiga estar ficando no banco de reserva. O que vocês acham? Ele vem aí de uma lesão, né? Mas vocês acham que ele é titular absoluto no Palmeiras? Vocês acreditam que tem que estar jogando realmente bem para achar uma vaga ali, né? Visto que o time do Palmeiras está encaixadinho. Sobre a qualidade do Rafael Veiga, ninguém discorda, né? Se não for aí o melhor atacante, o melhor meio de campo, é um dos melhores meio de campos aí do futebol brasileiro. Outro fato importante é agora o foco total na Libertadores. Enfrentamos o Cerro Porteño fora de casa. Somos o líder do grupo disparado, já temos 9 pontos já. O Cerro é o segundo com 4 pontos. Acredito que temos tudo para vencer mais uma fora de casa. Como já disse, somos um visitante muito forte. O time do Cerro não é lá essas coisas, né? Então vamos para cima, ganhar mais uma. O que vocês acham aí? Já garantir já essa classificação da Libertadores. Quem ainda não foi inscrito no canal aí, por favor, se inscreva-se, faça comentários, ative o sininho e vamos embora para cima.